This call is now being recorded. Muito boa noite, amados irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo. A paz, a luz, a sabedoria dele possa estar conosco nessa noite. Irmãos, como nós já temos conhecimento, estamos prosseguindo no Evangelho de João. Hoje daremos prosseguimento ao capítulo 6 do Evangelho de João, dos versículos do 30 ao 40. Jesus, o pão da vida. É importante e necessário, irmãos, nós incluirmos, além desses versículos do 30 ao 40, os versículos 26, 27, 28 e 29 para uma melhor compreensão do que nós vamos ver hoje com a graça do Senhor. Então, eu vou fazer inicialmente a leitura, então, do capítulo 6 de João, dos versículos 26 ao 40. Então, Evangelho de João, capítulo 6, os versículos do 26 ao 40. Diz assim a palavra do Senhor. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Aí, nesse minuto, nesse versículo 32, eu pediria que os irmãos só me dessem um tempo, que eu vou pegar a versão que tem da King James, que eu acho esse versículo mais completo aqui. Então, versículo 32, lá na versão King, diz assim: respondeu-lhes então Jesus: em verdade vos asseguro, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. E aí, prosseguindo na versão Almeida, o versículo 33. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, esses são os versículos para a noite de hoje, e eu gostaria, irmãos, de inicialmente fazer uma pequena introdução acerca de alguns acontecimentos passados que nós vimos anteriormente e que nós vimos lá no capítulo 5 do Evangelho de João, aquela cura do paralítico, e aquela cura nós sabemos que se deu num dia de sábado. Houve uma crise ali gerada por conta dessa cura
feita por Jesus no sábado, e também daquela pronúncia que o Senhor fez acerca dessa cura. Ele diz: e meu pai trabalha até agora e eu também. Outro acontecimento que nós vimos, que não está aqui no Evangelho de João, mas nos Evangelhos sinóticos, foi que, mais ou menos nessa época, houve aquele envio dos 12, aquela questão junto com Herodes, a morte de João Batista, a questão de que o Senhor se refugia com seus discípulos, né, e vai de Cafarnaum lá para a região da região onde moravam, onde era de Pedro, André e Pedro, Filipe. A multidão lá segue Jesus, né? Nessa questão dessa multidão seguir Jesus, que Jesus tinha se refugiado com seus discípulos ao monte, Jesus alimenta aquela multidão, aquele milagre da transformação de 5 pães e 2 peixinhos. A multidão com esses sinais, e os sinais que já tinham visto quando da cura do Senhor lá em Jerusalém. Essa multidão quer proclamar o rei. Jesus, então, diante dessa situação de crise, que nós já vimos também, ele retira seus discípulos desse ambiente, coloca-os no barco e manda que eles regressem. Ele despede a multidão e vai ao monte para orar ao Pai diante dessa crise. Depois nós vimos aquele episódio que Jesus caminha por sobre o mar, encontra-se com seus discípulos, que estavam realmente no mar envolto, com toda aquela situação de medo, mas o Senhor acalma tudo aquilo e segue adiante com eles no barquinho. Jesus, então, retorna para Cafarnaum e aquela multidão novamente o procura e o encontra para, como nós já tínhamos visto, visar o atendimento de suas necessidades físicas. Então, irmãos, esse é o quadro, né, que nós nos deparamos aqui nessa sequência agora dos versículos do 30 ao 40. Mas antes eu queria novamente enfatizar o que se encontra naqueles 4 versículos, o 26, o 27, o 28 e o 29, que são muito adequados para introduzirmos também o conteúdo de hoje. Então, eu vou novamente ler os versículos do 26 ao 29 do capítulo 6 do Evangelho de João. Então, diz assim a palavra do Senhor: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então, irmãos, esses 4 versículos, eles são muito importantes para que agora a gente possa passar hoje a análise dos versículos do 30 ao 40 e faremos a seguir. Então, eu vou aqui fazer a leitura desses versículos e apresentar as explicações ou os comentários necessários. Então, inicialmente, eu vou fazer a leitura do que se encontra nos versículos 30 e 31, que diz assim: então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Então, irmãos, acerca desses 2 versículos, nós podemos dizer que os sinais e as maravilhas, e aquela multidão estava com a necessidade grande de ver, de ter isso, de ter esse registro. Esses sinais e maravilhas, eles por si mesmos, não são suficientes para a salvação, pois a fé, como nós sabemos, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E nós temos uma passagem
na palavra de Deus, que foi aquela cura dos 10 leprosos, que está lá em Lucas, o capítulo 17, os versículos de 11 a 19. E os irmãos se lembram, naquele evento, que 10 eram os leprosos e os 10 procuraram a pessoa de Jesus Cristo para que fossem curados. E nós sabemos que somente um, o samaritano, é que foi aquele que, ao ser curado, retornou à pessoa do Senhor, para lhe ser grato por tudo que tinha acontecido. E ali nós sabemos que, daqueles 10 leprosos, todos foram curados de sua anomalia física, porém, só um deles foi salvo. Então, nem sempre sinais e maravilhas eles são suficientes para que a salvação possa se operar. E isso é algo muito importante. E é o que o Senhor quer realmente falar conosco, que nós sejamos pessoas que estejam mais preocupadas realmente em como ali nós lemos lá naquele conteúdo do 26 até o 29. A obra que Deus quer é que creiamos, que possamos realmente depositar nossa esperança nessa pessoa, porque assim fazendo, o Senhor pode operar em nós as maravilhas que Ele quer fazer em nós, e não as maravilhas que nós queremos ver. Então, que o Senhor nos encaminhe nesse propósito seu maravilhoso. Então, irmãos, aqui, nesses 2 versículos foram lidos, o 30 e 31, essa multidão, como nós tivemos aquela experiência do povo hebreu lá em Êxodo, sempre pede por sinal, sinais, sinais e mais sinais. O povo hebreu viu muitos sinais naquele episódio lá em Êxodo, o episódio que os libertou da escravidão dos egípcios. Mas vemos ali sinais e sinais, maravilhas e mais maravilhas foram colocadas diante dos olhos deles. Mas, como nós sabemos, qualquer problema que eles atravessaram, começaram a murmurar. Então, sinais e maravilhas por si mesmos não são suficientes para o caminho da salvação. E que o Senhor possa nos iluminar com relação a isso. Quantas das vezes nós somos ansiosos por vermos coisas, porque o que o Senhor mais quer é ver em nós o resplandecer da sua glória, ver em nós realmente com que sejamos servos para que as pessoas possam ver as maravilhas dele. Então, que o Senhor nos encaminhe. Podemos aí também citar o que se encontra em Salmos, Salmo 78, os versículos 24 e 25, que vão falar acerca desse milagre que houve, né? O pão do céu que desceu lá na época de Moisés, o maná. Então, está assim, em Salmo 78, os versículos 24 e 25. Fez chover maná sobre eles para alimentá-los, e lhes deu cereal do céu. Comeu cada qual o pão dos anjos. Enviou-lhes ele comida a fartar. E também nós vemos em Êxodo 16, porque a leitura desses 2 conteúdos da Bíblia vai nos falar que naquela época realmente houve um alimento que desceu do céu, mas de uma forma distinta. Esse alimento hoje que nós estamos vendo aqui no Evangelho de João é um alimento não para curar nossa fome física, nossa fome que todos os dias ela se apresenta, mas nos curar de um problema muito sério, problema que aflige nossa alma e que só essa pessoa tem a verdadeira comida e bebida para nos saciar. Então, em Êxodo, capítulo 16, o versículo 20, vai ali dar uma característica daquele maná. E ali diz assim, em Êxodo 16, 20, lá diz assim: eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Porém, deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Então, vemos, irmãos, que aquele maná, que é uma figura, uma sombra e um tipo da verdadeira comida, que é o próprio Senhor, que agora está sendo ofertada, ela é algo que perece. É algo que, como aqui diz, nós lemos lá no conteúdo de Êxodo 16, no dia seguinte cheirava mal.
e nós sabemos que esse pão do céu, ele é renovador, ele é o alimento permanente para nossas vidas. Ele é o que sacia o desejo da nossa alma, e esse alimento jamais perecerá. Mas existe um outro tipo de pão, que é esse pão, né, que agora, diferentemente daquele maná que nós lemos, existe esse pão que vem do céu, o pão verdadeiro e real, que sustenta a vida interior e permanente das pessoas. Ele não é de natureza perecível ou material. Daí a relevância agora de nós enxergarmos esse pão do céu, que é essa própria pessoa, esse nosso Senhor amado, que está vindo agora, dado pelo Pai, nos oferecendo como verdadeira comida e bebida. O maná, mesmo tendo vindo do céu, era apenas uma comida material que saciou, no caso, a necessidade daqueles hebreus no deserto. Uma comida que permanece para a vida eterna, em contraste com a comida que se estraga. Então, há uma diferença muito grande entre aquele maná que desceu do céu na época de Moisés e o próprio Senhor, que agora está vindo como bebida, como comida e bebida para nós. E nós sabemos também, ainda comentando, que o interesse daquela multidão, daí porque esses questionamentos que nós já falamos sobre eles, o interesse da multidão era tão somente de um Messias primariamente carnal, voltado a atender às suas necessidades básicas, fome, sede e justiça. Temos o profeta Moisés, eles disseram, né, que nos deixou a lei e que alimentou o povo no deserto com o maná. E aí, esses dois versículos, eles propõem a inquirir o Senhor, dizendo assim: e você, Jesus? O que você tem para nos oferecer? O que nós vamos ganhar com isso que o Senhor quer, com isso que você quer nos trazer? Então, vejam a necessidade dessa multidão. Essa multidão está atrás, está à procura do Senhor, querendo algo além do que Moisés, naquela época, ofereceu ao povo no deserto. Essa é a necessidade, é o suprimento daquilo que é meu, enquanto eu, como pessoa, minha necessidade corporal. E aí, eles querem, com esses dois versículos, né? Eles querem indagar Jesus, é que ele precisa realizar mais obras do que estas que eles já viram, para que eles possam crer que ele realmente é o profeta. E aí nós também tratamos num outro encontro que a visão dessa multidão é ver Jesus apenas como profeta, aquele que estava prometido depois de Moisés e que saciaria o povo, mas não esse Messias, o próprio Filho de Deus. Essa é a verdadeira visão que aquela multidão tem de nosso Senhor. Não vê ele como Filho de Deus, ungido, o Messias, o que salva, aquele que vem para nos salvar. E aí, vamos dar continuidade. Agora eu vou ler o versículo 32. E aí eu vou ler novamente com o texto que se encontra lá na versão da Bíblia King James. E diz assim: respondeu-lhes então Jesus: em verdade vos asseguro, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. E aqui, irmãos, nós vemos aqui uma mudança aqui nesse versículo. O Senhor, quando fala na questão de Moisés, é uma referência a um passado. Ele diz, não foi Moisés quem vos deu. E aí há um contraste com o presente. Agora, quando ele vai falar do verdadeiro pão do céu, que é a pessoa de Jesus Cristo, essa colocação dele está no presente, no agora. É meu Pai quem vos dá. E o pão não é algo material, o pão é uma pessoa, é a própria pessoa de Jesus Cristo. Então, o Senhor agora, como ele disse, digo-lhes a verdade. E aí o Senhor vai clarear realmente essa preocupação exacerbada deles com a questão de Moisés, em que aqui demonstra que eles estão dando uma atenção muito grande a Moisés e muito pouca atenção dada a Deus quando eles colocam, quando o Senhor explica essa questão, que o verdadeiro pão do céu
é o Pai que agora dá através de seu Filho. Então, aquele pão que foi dado por Moisés, Moisés ali, ele significa uma figura intermediária. Ele é apenas alguém que, por intermédio dele, esse pão do céu, naquela ocasião, veio para saciar a necessidade física. Mas apenas ali é uma figura, um tipo, uma sombra do verdadeiro pão do céu que agora o Pai está dando através de seu Filho. Então, aquele pão lá em Moisés, o maná, que era perecível, era apenas para atender uma necessidade material. E vejam, foi também uma necessidade que atendeu a um público muito específico. Foi uma necessidade física daquele povo hebreu no deserto. E agora, muito mais do que isso, o conteúdo é muito maior. O Senhor fala agora que esse pão, como diz lá no versículo 32, o verdadeiro pão do céu, quem vos dá é meu Pai. E aí nós vamos ver no próximo versículo, que vai ser o 33, a aplicação muito mais abrangente do que a necessidade que havia naquela época de Moisés. Então, prosseguindo, eu vou fazer a leitura do versículo 33, que diz assim: Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então, irmãos, aqui, novamente, nós vemos esse contraste. O pão do céu, o maná que desceu naquela ocasião lá em Moisés, ele apenas alimentou os hebreus no deserto em sua fome material, em sua fome física. O pão do céu, esse que agora o Senhor está se referindo, que ele é o próprio pão do céu, que agora desce do céu, o Filho de Deus, ele dá vida não só àquele pequeno segmento, como foi lá dos hebreus, mas agora esse alimento é para dar vida a todo mundo. Todas as pessoas agora são convidadas a serem alimentadas por esse pão do céu. Então vejam como a abrangência é bem maior, como agora realmente nós podemos ver a verdade em cima do que significa esse pão do céu. Não mais aquela figura sobre tipo que houve em Moisés, quando, por intermédio dele, fez com que descesse do céu aquele maná para alimentar fisicamente os hebreus. Mas agora, o pão do céu, verdadeiramente, é esse que é a própria pessoa de Jesus, que vem designado pelo Pai para alimentar e saciar não só os hebreus, mas todas as pessoas. Jesus não é o provedor do pão do céu como foi Moisés, mas ele é o próprio pão do céu. E agora, ele estende tal alimento, esse maná, que era apenas para saciar a fome física dos hebreus no deserto, passando tal a ser o alimento que saciará a fome espiritual das almas de todos os homens e mulheres famintos e perdidos, sem qualquer distinção. Então, louvado seja o Senhor, porque nessa caminhada, iniciou como nós vimos, quando nós estudamos ali Gênesis, iniciou ali em Abraão e vem na sequência, e o Senhor escolheu realmente os hebreus para que deles a salvação pudesse chegar a todos. E graças ao Senhor, nesse momento agora, o próprio pão do céu vem designado pelo Pai para que o alcance dele não seja mais para um pequeno grupo, alguns iluminados ou outros membros de uma raça judaica, herdeiros de uma aliança mosaica, mas sim todos agora, aqueles que creem em Jesus. E aí nós encontramos conforto quando vimos lá e estudamos o capítulo 4 de João, a extensão agora para todos, né? E vemos aquele caso da mulher samaritana, que o Senhor teve a necessidade de ir até a Samaria e encontrar aquela mulher. E isso já demonstra que o Senhor veio para alcançar todo homem, toda mulher que está faminto, está perdido, está realmente com sua alma necessitando de um que possa alimentar, um que possa salvar, um que possa trazer de volta a tudo aquilo que o Senhor queria quando antes do que houve a desobediência lá no jardim. Então, louvado seja o Senhor.
Então, prosseguindo, irmãos, nós vamos agora à leitura do versículo 34. Então, o versículo 34 diz assim: Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então, aqui nós podemos inferir, podemos concluir aqui que não houve por parte daquela multidão, e lembram os irmãos que o Senhor tem insistido com essa multidão, o diálogo que o Senhor trata com essa multidão, um diálogo longo, nós vimos nos versículos anteriores desse capítulo 6 de João, o Senhor tem um diálogo, conversa, o Senhor até tem uma passagem que nós vimos aqui nesse mesmo capítulo 6, que o Senhor alimenta essa multidão com o pão físico, isso é muito maravilhoso, mas não é esse propósito. E mesmo com todo esse diálogo que o Senhor trava com eles, tentando demonstrar que a coisa agora não é mais sobre a questão física, a necessidade agora é espiritual. A alma do homem precisa ser salva, porque como nós vimos lá em Gênesis, depois que o homem desobedeceu, o homem morreu espiritualmente falando. E Jesus é aquele que desce do céu para restaurar essa condição, para dar vida novamente ao espírito do homem. Então, não houve a devida compreensão do significado de tudo isso que o senhor tem falado. E nós podemos ir lá em 1 Coríntios, capítulo 2, então, 1 Coríntios, capítulo 2, o versículo 14, que diz assim, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, aqui nós temos a comprovação realmente que o Senhor está com um falar espiritual e aquela multidão com um entendimento na sua carnalidade. É algo parecido com aquele diálogo que o Senhor teve com Nicodemos, o Senhor falando de coisas espirituais e Nicodemos entendendo sobre o enfoque humano. E também podemos, nesse relato que nós lemos, do versículo 34, nos lembrarmos também do mesmo episódio lá da mulher samaritana, quando o Senhor fala da verdadeira bebida, que ele poderia oferecer para ela, que ela nunca mais teria sede. E da mesma forma, ali, a mulher samaritana, ela fala com o Senhor. Isso se encontra lá no Evangelho de João, capítulo 4, dos versículos 13 a 15, que diz assim, ela fala com o Senhor, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui para buscá-la. Então, nós compreendemos aqui a falta de compreensão do que é o significado, do que é esse alimento que é a própria pessoa de Jesus para salvar nossa alma. A multidão, da mesma forma que essa mulher samaritana, ainda está presa realmente numa realidade física, uma realidade apenas ao alcance de seus olhos. E o Senhor, como nós vimos, insistiu muito com a multidão sobre a devida compreensão do que ele significa como verdadeiro pão do céu. Então, prosseguindo, não é uma fome física, não é uma fome física que necessite de um pão material, mas é uma fome da alma, que nada deste mundo pode saciá-la. Então, o Senhor está enfatizando a necessidade de a busca de todos nós, não só deles, como de qualquer um de nós. Nossa alma, ela tem fome e sede. Não é apenas a nossa necessidade física. E a fome que nós temos de nossa alma, só o Senhor pode saciar. E aquela fome física que a multidão estava sempre procurando o Senhor. O pão material, que até o próprio Senhor pôde suprir quando houve aquele episódio lá no próprio capítulo 6 de João, essa fome foi saciada. Mas o Senhor está indo, avançando nessa questão, fazendo com que eles percebam que muito mais do que aquela fome física, há uma necessidade de uma fome que se encontra na alma de cada um deles,
e que nada desse mundo vai poder saciá-la, só a pessoa do Senhor. Então, a fome da alma, ela, como nós vimos, ela foi originada pela desobediência que houve lá em Gênesis. Então, nós podemos ver o que se encontra em Gênesis, capítulo 2. Então, Gênesis, capítulo 2, os versículos 16 e 17. Então, aqui está a origem dessa fome de nossa alma e desse propósito do Senhor vir agora como pão do céu para saciar. Então, diz assim, a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. E o Senhor, Deus, lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, aqui nós vemos a origem dessa necessidade de nossa alma. Nossa alma é insaciável, nossa alma é faminta, nossa alma tem sede e fome, e só o Senhor pode saciar. E aí, irmãos, esse versículo, voltando aqui a João, deixa eu só voltar aqui, João capítulo 6. João capítulo 6, o versículo 34, ele precisa trazer uma realidade para nós nos dias de hoje, não só para aquela multidão naquele episódio, mas também para nós hoje. Porque nesse versículo, como eu já disse, ele diz assim: então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E a pergunta que é necessária fazer é a seguinte: nós continuamos a buscar em Jesus apenas aquilo que nos satisfaz? Será que nós nos identificamos, irmãos, com essa multidão e só quer saber de procurar buscar Jesus só para atendimento de suas necessidades? Quando nós oramos, né, muitas vezes oramos pelas nossas necessidades. Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo. Quantas as vezes, irmãos, e eu me incluo nisso, nós deixamos de orar pelas necessidades do nosso Senhor, o estabelecimento do seu reino, a edificação do seu corpo, a sua vida maravilhosa. Quantas vezes nós só colocamos as nossas necessidades? E aí precisamos que o Senhor nos constranja, nos mostre realmente que necessidades devem ser atendidas. Não devem ser outras, senão o saciar da nossa alma. Mas o saciar da nossa alma é o saciar mediante a vida do Espírito Santo em nosso ser, mostrando qual é realmente a necessidade que nossa alma precisa. Buscar esse Senhor maravilhosamente, esse pão do céu que desceu para saciar essa fome que todos nós temos. E que o Senhor nos livre, irmãos, de termos esse comportamento que está aqui no versículo 34. Senhor, dá-nos sempre desse pão, e esse pão aqui se referindo ao atendimento de nossas necessidades básicas. Não digo que não é para nós deixarmos de ter o atendimento de nossas necessidades básicas, mas digo sim que o maior atendimento são as necessidades que nosso Senhor tem, e Ele tem confiado a cada um de nós, e que sejamos obedientes e dependentes disso. Louvado seja o nome do Senhor. Então, prosseguindo, nós vamos agora, irmãos, à leitura do versículo 35. Então, diz assim: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então, aqui nós vemos que Jesus fala claramente, diante daquela incompreensão da multidão que se encontra daquilo que foi falado no versículo 34. Ele não é um provedor intermediador como foi Moisés com relação ao maná. Ele, Jesus, é o próprio alimento espiritual de que necessitamos. Como nós já vimos, nossa alma tem fome e sede dessa pessoa. E só Ele pode nos prover com a verdadeira comida e bebida que nossa alma tanto necessita. O Senhor, Ele está falando sobre o alimento que nossa alma tem fome e sede, e que somente Ele pode nos alimentar. Então, esse capítulo maravilhoso de João, dos versículos
inicialmente, na verdade, do 22 até o 40, cujo título é Jesus, o Pão da Vida, ele tem que realmente significar para nós essa realidade espiritual, a necessidade que nossas almas têm de que essa pessoa, Jesus Cristo, possa saciar toda a fome, toda a sede que, infelizmente, foram originadas lá em Gênesis pela desobediência, e que nenhum de nós está livre, e que só esta pessoa pode nos saciar. Então, louvado seja o Senhor, porque esse pão do céu, verdadeiramente, aqui nesse episódio, verdadeiramente desceu do céu e agora vai poder saciar. Louvado seja o Senhor por isso. Então, continuando, nós vamos agora fazer a leitura do versículo 36. Então, o versículo 36 diz assim: Porém, eu já vos disse que, embora me tenhas visto, não credes. Então, esse versículo é interessante, que o Senhor ele sempre está querendo tirar essa conotação de que esse pão é um pão físico. E o Senhor diz assim: embora porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Então, os sinais que eles almejam tanto ver, o Senhor tem, com suas palavras, conduzindo a que o verdadeiro sinal é essa pessoa que está diante deles. Então, vejam, o Senhor tem insistido nesse diálogo com a multidão, de demonstrar realmente a necessidade deles, não é física, é espiritual, que o olhar é olhar não para sinais e coisas exteriores, mas olhar para a própria pessoa dele. E nós vemos aqui a questão da incredulidade. E é a mesma incredulidade que está descrita em João capítulo 5, dos versículos 36 ao 38, que eu vou fazer a leitura. Então, acerca dessa incredulidade, João capítulo 5, versículos 36 ao 38, diz assim: Mas eu tenho mau testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunho a meu respeito que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo, é o que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. E o 38. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Então, irmãos, o Senhor está enfatizando a questão de que não é voltar a ver sinais em coisas, em acontecimentos, mas na pessoa. E a pessoa que está diante deles, a própria pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador, não apenas aquele profeta que eles estavam inferindo com as coisas que o Senhor estava fazendo, mas o Salvador, o ungido de Deus, o próprio Filho dele. Então, aquela multidão, né, eles viram apenas um homem poderosamente capacitado, um rei terreno em potencial, como nós vimos lá, que depois daquela multiplicação dos pães, eles queriam aclamá-lo rei. Então, um rei em potencial, ele é o que eles viam, mas não viram o próprio Filho de Deus, que perfeitamente expressa a sua palavra e os feitos do Pai, que era o que mais que Jesus desejava, é que eles vissem esse Filho de Deus, o próprio Deus que não se vê, mas agora se manifesta em uma pessoa, Jesus Cristo. E qual é a prova disso? A forma com que ele expressa com relação à palavra de seu Pai, a palavra de Deus, e os próprios feitos que ele realiza e os feitos que são do Pai, não dele mesmo, não dele como filho de Deus, mas dele como filho do homem, obediente e dependente de seu Pai. Aquela multidão, eles viram somente pão e poder, não o que eles, o que aquilo que o Senhor fazia naquelas maravilhas, o que aquilo significava. Então, o que Jesus queria é que, mediante aquela multiplicação de pães e peixes, aquela maravilha que o Senhor fez, que eles pudessem sair daquela condição apenas de uma alimentação de sua necessidade física,
mas encontrar nele, além daquilo que ele fez, o saciador da necessidade de suas almas. Aquele que unicamente poderia fazer isso. Mas aquela multidão, infelizmente, não conseguiu, não alcançou isso. Eles apenas foram despertados em sua curiosidade, apetites e ambições. Nada com relação à fé, nada com relação ao campo espiritual. Nós podemos usar ainda também algo que se encontra na palavra de Deus, isso está em Isaías, capítulo 53. Então, Isaías, capítulo 53. Vou só encontrar aqui. Isaías, capítulo 53, o versículo 2, que diz assim: porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. E a beleza que aqui esse versículo quer se referir é justamente o contraste entre a beleza física e a beleza espiritual. O que mais o Senhor queria que essa multidão visse nele era a sua beleza espiritual. E é o que mais o Senhor quer que nós possamos encontrar nele, nessa pessoa maravilhosa. É a sua beleza espiritual, é a sua capacidade de alimentar, de saciar nossas almas. E isso, infelizmente, não foi possível a essa multidão ter no Senhor encontrado isso. E também encontramos lá em João, no Evangelho de João, o capítulo 20, o versículo 29, que diz assim: disse-lhe Jesus: por que me viste, creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Então, é aquele episódio lá de Tomé, e que o Senhor coloca tudo isso em contraste, né? Tomé só acreditou verdadeiramente que Jesus tinha ressuscitado porque tocou realmente na chaga de nosso Senhor. E o Senhor aqui elogia todos aqueles que, embora não viram, creram. Então, a questão não é apenas de ver fisicamente Jesus, mas de ver espiritualmente Jesus. E isso é o que a multidão não viu. E que o Senhor, irmãos, nos afaste de ter essa visão apenas física, de nós sermos apenas como essa multidão, que, embora vendo Jesus em carne e osso, o Filho de Deus, mas não conseguia enxergar pela visão espiritual que ele é o pão que desceu do céu, aquele que vai alimentar suas almas, vai saciar fome e sede, que, se não saciada, eternamente essas almas estarão condenadas. Então, prosseguindo, nós vamos agora fazer a leitura do versículo 37 do capítulo 6 de João. Então, o versículo 37 diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Então, esse versículo é interessante porque ele é um teor que ele é faseado em três partes. São três fases nesse versículo. Então, diz assim, a primeira fase é o Pai me dá, a segunda parte que diz virá a mim, e aí é uma questão nossa, né? Uma questão de cada um de nós, e que é uma questão de total espontaneidade e vontade, como o senhor mesmo disse, se alguém quiser vir, então tudo há essa participação nossa, isso é precioso. E a terceira parte é uma garantia, porque o senhor diz, e eu jamais o rejeitarei. Então é muito maravilhoso esse versículo 37, porque ele fazeia esse processo de salvação. O Pai designa os seus. Nós somos contristados, nós somos levados pelo arrependimento a irmos até o Senhor. Não vermos, mas irmos ao Senhor. E isso é algo que também o Senhor suscita por total espontaneidade e vontade, se quiser vir até mim. E diante dessas duas condições, a atuação do Pai, a nossa atuação, vem a parte de Jesus,
ele jamais nos rejeitará. Então, isso para nós tem que suscitar uma alegria muito grande. Nós podemos ver esses três fatores, eles atuam em conjunto. Há aqui a dádiva do Pai, que designa aqueles escolhidos, a nossa participação, ou seja, a nossa vinda em termos de arrependimento na direção de Jesus, e como garantir o acolhimento que Cristo nos dá. Então, isso tem que realmente nos encorajar, tem que nos alegrar, né? A dádiva que o Pai concede, né? E a vontade do ser humano, elas são necessárias para que as pessoas venham até Jesus e obtenham desse o pão do céu, o próprio Jesus. Porém, irmãos, nós sabemos que mesmo esse convite sendo feito, nós sabemos que há outros que, infelizmente, irão rejeitar esse convite. E aí nós podemos ler algo sobre este assunto. Aqueles que, infelizmente, não irão até o Senhor. E não, por mais que o Pai tenha a dádiva de dar, essas pessoas se recusam, elas não querem. E aí o nosso Senhor não pode acolhê-las. Isso se encontra lá em João, capítulo 12. Então, o Evangelho de João, capítulo 12, dos versículos 37 ao 40. Então, João, capítulo 12, de 37 ao 40, que diz assim: E embora tivesse feito tantos sinais, na sua presença não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso, não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. E aí também podemos ver algo em torno desse assunto, na questão de que há muitos que não irão se arrepender, não irão recorrer ao Senhor. Isso se encontra em Mateus 13. Então, Mateus capítulo 13. Mateus 13. Dos versículos 10 ao 15. Então, Mateus 13, dos versículos 10 ao 15. Diz assim a palavra do Senhor. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes fala por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. E ainda podemos ir lá em Judas. Então, Judas, mais uma questão acerca de que alguns não ouvirão. Então, Judas, o versículo... Judas, versículo 1, diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai, guardados em Jesus Cristo. Judas 24 e 25. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculado diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e por todos os séculos. Amém.
E aqui é aquela questão de que jamais o Senhor, de modo nenhum, essas leituras que nós lemos agora de Judas, jamais, de modo nenhum, o Senhor lançará fora aqueles que o Pai entregou. Então, louvado seja o nome do Senhor. E aí, prosseguindo, irmãos, nós vamos agora fazer a leitura, então voltar para o Evangelho de João. João, novamente, o capítulo 6. João, capítulo 6. Nós vamos ver agora os versículos de 38 ao 40. Então, João 6, do 38 ao 40. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Então, irmãos, nesses versículos que nós lemos, esses 3 versículos, do 38 ao 40, aqui se encontra o motivo por que Jesus preservará perfeitamente todo aquele a quem o Pai lhe dá. E aí nós podemos também nos valer do que se encontra em João, capítulo 10. Então, essa garantia de que o Senhor vai preservar todo aquele que o Pai lhe der. Então, João, capítulo 10, dos versículos 27 ao 30. Então, João, capítulo 10, do 27 ao 30, diz assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Irmãos, nós precisamos ter a certeza dessas declarações de nosso Senhor. Jamais pereceremos. Ninguém pode arrebatar-nos do Senhor. Então, que nós tenhamos essa profissão de fé, arraigados em nosso ser, em nossa vida interior, por esse pão do céu, nós temos a certeza de que essa vida habita em nós e ela ninguém pode tirar, porque o Senhor, por sua obra maravilhosa, nos concedeu. E aquilo que o Pai deu é maior do que tudo. E graças ao Senhor, o Pai deu, nós nos arrependemos e agora o Filho tem a garantia de nos preservar. Louvado seja o nome do Senhor. E também, confirmando isso, nós vemos em João, capítulo 17, o versículo 12. Então, lá em João 17, naquela oração do Senhor, no capítulo 17, o versículo 12, o Senhor vai dizer: Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Então, louvado seja o nome do Senhor por tal garantia. Então, o núcleo dessa resposta do Senhor acerca do que ele falou aqui dos versículos 38 a 40 é esse. O propósito de sua encarnação, de sua vinda dos céus, não foi fazer sua própria vontade, mas a vontade do Pai que o enviou. E essa vontade era que o Filho não perdesse nenhum indivíduo de todos que o Pai tem dado a ele. Tal preservação de cada indivíduo no coletivo dos eleitos inclui a ressurreição no último dia. Então, são promessas do nosso Senhor. Como aqui nós lemos, no último dia, todos nós também com ele ressuscitaremos. Então, a soberania divina na salvação é um tema muito importante nesse Evangelho de João. Então, maravilhosa essa oportunidade que nós estamos tendo, irmãos, de estudarmos o Evangelho de João, porque nós
nos apossamos de uma garantia, de uma soberania tão perfeita dessa salvação. Nós podemos encontrar descanso nessa pessoa. O Pai, como nós lemos, ele separou os seus, e nós, por algo que foi dado a nós, nos arrependemos, fomos levados ao Filho, e agora o Filho, pela garantia, vai nos conduzir nesse caminho que jamais nós poderemos estar dissociados dessa condição de salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Sua forma apresentada nesses versículos, que nós lemos agora, tanto do 30, iniciando o versículo 30 até o 40, quer nos transmitir que há um grupo de pessoas que foram dadas pelo Pai ao Filho, e que esse grupo, inevitavelmente, virá, e não apenas verá, como lá o Senhor diz, vir o Filho, não é ver de uma forma muito mais abrangente do que o ver físico, como nós citamos naquela questão de Tomé. Muito mais aqueles que não viram, mas creram. Então veja a importância disso. E o Filho, consequentemente, nos preservará, nos manterá guardados nele. E essa é a nossa salvação. E também é importante dizer que a obediência e a dependência do Filho, que nós vimos lá no capítulo 5 de João, dos versículos 19 e seguinte, eu acho que é interessante até ler alguma coisa. Então, João 5, vou voltar aqui, João capítulo 5, dos versículos 19 e seguintes. Então, diz assim: Então lhes falou Jesus, em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho, e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Assim, pois, assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E ao Pai ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Então, essa é a proposta do Senhor. Essa é a condição que o Pai dá, ele escolhe, nós somos levados ao caminho do arrependimento e agora nós somos guardados pelo Filho preciosamente e que nenhum deles será perdido. Em outras palavras, nós podemos dizer o seguinte: se algum desses que o Senhor diz que o Pai deu e que jamais vão ser perdidos, né? Se algum deles deixasse de atingir seu objetivo, seria a vergonha eterna do filho. Significaria que ele foi incapaz de realizar o que o pai queria que ele fizesse, ou que ele foi flagrantemente desobediente a seu pai. Estas duas alternativas, ele ter sido incapaz de realizar o que o pai queria que ele fizesse, e ele ter sido flagrantemente desobediente a seu pai, são impensáveis. Não porque ele nunca tenha experimentado a tentação de desobedecer, mas porque sucumbir à tentação, por mais pungente que a tentação pudesse ser, era em si algo impensável para ele. Mateus, capítulo 26, do 36 ao 46, lá diz, né, nós temos, eu não vou ler esse conteúdo, mas ali diz, em breves palavras, assim: contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E aqui é aquele episódio do ápice da obra do Senhor, lá no Getsemane, em que o sofrimento e a agonia do nosso Senhor ali são expressados, mas ele jamais pensa em sucumbir, em não fazer a vontade de seu Pai. Então, é o ponto alto da obediência e dependência desse filho, e que foi tentado, mas resistiu. Então, louvado seja o nome do Senhor por tal glória, por tal condição maravilhosa que o Senhor, como esse pão do céu, está trazendo com essa palavra, e que nós possamos, irmãos, nos alimentar disso, possamos tocar nesse pão da vida, possamos olhar apenas e firmemente para Ele, autor e consumador de nossa fé, não buscando saciar nossas necessidades,
materiais e físicas, mas a necessidade de nossa alma carente, uma alma que realmente precisa dessa pessoa. E aí, irmãos, para finalizar, eu queria trazer para os irmãos um hino muito, muito sublime, muito lindo, que é o Pão do Céu. E aí eu pediria que a nossa irmã Rebeca reproduzisse esse hino e queria que os irmãos desfrutassem e que o Senhor nos conduza e que louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.
transformas em ti. O pão do céu, és tu, Jesus, via de amor, nos transformas. Amém. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Obrigado, Rebeca. Por nada. Amém. Irmão Zé Augusto, o irmão terminou